Vamos pegar uma questão aí do Enem, já de 2017, Enem Libras, Enem especial aí pra galera. Vamos lá. 2017. Conhecer o movimento das marés é de suma importância para a navegação, pois permite definir com segurança quando e onde o navio pode navegar em áreas portos ou canais. Em média, as marés oscilam entre alta e baixa num período de 12 horas e 24 minutos. E aqui ele já começa a questão para tentar te confundir. Tá? Ele te deu uma informação aqui, 12 horas e 24 minutos. No conjunto de marés altas, existem algumas que são maiores que as demais. Beleza. A ocorrência dessas maiores marés tem como causa. E aí? Uma, padrão estratégia. A rotação da Terra, que muda entre dia e noite a cada 12 horas. E aí ele fala que a maré oscila entre baixa e alta no período de aproximadamente 12 horas e 24 minutos. Aí você sabe, pô, lá perto de casa, eu já fui na praia uma vez e, pô, eu lembrava que com aquela praia, quando eu ia de manhã, eu conseguia ir caminhando pela areia, pelo banco de areia, e quando chegava no final da tarde, o cara tinha que me resgatar de barco porque a maré subiu. Pô, então é isso, né? Maré está relacionada com rotação da Terra. Não! A maré coincide com o tempo de metade do período da rotação da Terra. Da Terra dá uma volta em torno do próprio eixo. Só que a Terra dá uma volta em torno do próprio eixo, nada está relacionado com o movimento das marés. Não é isso que explica o movimento das marés. Não é só isso. Ele falou da maré mais alta, das maiores marés. É isso que ele quer. Então, não é isso que ele quer nessa alternativa. Essa não é a alternativa correta. Essa aí está incorreta, não é isso. Vamos analisar outra. Os ventos marítimos têm como causa, olha só, tem como causa os ventos marítimos, pois todos os corpos celestes se movimentam juntamente. Bom, primeira parte, os ventos marítimos estão mais ligados a uma consequência das marés do que como uma causa. E também fala que todos os corpos celestes se movimentam juntamente. Isso aí também já forçou um pouco. O que ele quer dizer com todos os corpos celestes se movimentam juntamente? Eles têm um movimento coeso, eles se movem alinhados, não fez muito sentido. Então essa aí, galera, essa aí não é o gabarito, essa aí não é uma boa explicação, está incorreta. Vamos para a próxima. C. O alinhamento, maiores marés, está falando de alinhamento entre Terra, Lua e Sol, pois as forças gravitacionais agem na mesma direção. Galera, essa é o gabarito. Vem que você vai entender. Basicamente é o seguinte, imagina aqui, ó, não estou fazendo em escala, hein, pô. Isso aqui é o Sol, isso aqui é a Lua, isso aqui é a Terra. Ficou muito pequeno, acho que não vai dar para entender não. Deixa eu aumentar um pouquinho. Isso aqui é o Sol, isso aqui é a Lua, isso aqui é a Terra. O que acontece? Quando você tem esse alinhamento, Terra, Lua, Sol, aqui é a Terra, Lua, Sol. Força de atração gravitacional, lembra disso? Força de atração gravitacional, a gente viu na aula, é igual a constante da gravitação universal, a massa de um corpo, a massa de outro, no caso dos planetas, dividido pela distância entre os dois, ao quadrado. Quando você tem esse alinhamento, você tem a força de atração na Lua e na Terra, nessa direção e sentido, e a força do Sol na Terra, também nessa mesma direção e nesse mesmo sentido. Isso faz com que as marés da Terra tenham o seguinte comportamento. Nessa linha aqui de alinhamento, esse ponto de alinhamento dos centros de massa do Sol, Lua e Terra, acho que eu consigo fazer com marca-texto. Olha só que acho que vai ficar legal, hein? Você tem nesses pontos aqui a maré alta. E nesses pontos aqui, a maré baixa. Não ficou legal isso não. Assim, ó. Nesses pontos aí em azul, você teria maré alta. E nesses outros pontos, você teria maré baixa. Nesses que são perpendiculares. Então, nesses pontos, na direção da linha que liga ao centro de massa do Sol, Terra e Lua, pelo fato da força gravitacional que a Lua faz na Terra se somar vetorialmente a força que o Sol faz na Terra, você tem nesses pontos assim, da orientação do eixo do centro de massa, a maré alta. E nos outros pontos aqui nas laterais, você teria a maré baixa. Então nesses pontos você tem maior maré alta. Por quê? Porque é função dessa soma vetorial da força de atração gravitacional. Tanto que a Lua quanto o Sol exercem na Terra. É basicamente isso que cria aquela maré mais alta de todas, nesses pontos específicos da Terra. E tem a ver com o eixo de rotação, tem a ver com a ponta da Terra na Lua, vai a ver com mais. Mas a explicação física mesmo por trás dessas maiores marés é essa, o alinhamento Terra, Sul e Lua. Beleza? Aí foi, esse é o gabarito, galera. Vamos ver as outras? Vamos ver as outras. D. Tem a ver com o deslocamento da Terra pelo espaço, pois a atração gravitacional da Lua e do Sol são semelhantes. Galera, a atração gravitacional a gente viu que é força igual a G vezes a massa de um, vezes a massa do outro, dividido pela distância ao quadrado.
Bom, vamos adotar que aqui M1 seja a massa da Terra. A M2 será a massa ou do Sol ou da Lua. A massa do Sol e da Lua é a mesma? Jamais, né? A massa do Sol muito maior que a massa da Lua. Em compensação, a distância do Sol até a Terra, ela até é muito maior do que a distância do que a Lua até a Terra. Só que daí você afirmar com certeza que a força de atração gravitacional exercida pela Lua e pelo Sol são iguais? Não, não são. Não dá para falar. Beleza? E também o deslocamento da Terra pelo espaço não está relacionado com a formação das marés. Beleza? Então essa aqui está incorreta. E maior influência da atração gravitacional do Sol sobre a Terra, pois esse tem massa muito maior do que a Lua. É aí que a gente cai no mesmo problema da questão da alternativa anterior. Ele pode até ter uma massa muito maior, mas é a distância. A distância da Lua é muito menor. E a gente viu que a força é inversamente proporcional à distância. Quanto menor a distância, maior a força. Então fica essa briga entre a distância e o fato da massa do Sol ser muito maior. Os dois causam influência e a verdade é, quando os dois se somam as influências, como a gente mostra quando eu te mostrei naquela situação de alinhamento, ali sim você tem a maior maré de todas que ele fala no comando da questão. Então esse aqui, ó, a ocorrência dessa maior maré, é isso aqui que é o pulo do gato. Essa aqui foi a maldade dessa questão considerada difícil, considerada bem difícil, cobrada em 2017 no Enem Libras. Beleza? Vamos avançar? Então o gabarito ficou alternativa C e vamos mais.